Josué capítulo 12. Os reis vencidos por Moisés. O povo de Israel havia derrotado os reis que moravam a leste do rio Jordão e ocupado as suas terras. Essas terras iam desde o vale do Arnon, subindo o vale do Jordão, até o monte Hermon. Os reis que os israelitas derrotaram são citados em seguida. O primeiro foi Seom, o rei dos amorreus, que vivia em Esbom. O reino dele começava em Aroer, na beira do vale do Arnon e na metade do vale, e ia até o rio Jaboque, na divisa da região de Amon. Esse reino ia até a metade de Gileade. Do lado leste do vale do Jordão, o reino de Seom começava no lago da Galileia, na direção de Bet-Jesimote, a leste do Mar Morto, e ia até o sul, ao pé do monte Pisga. Os israelitas também derrotaram Og, rei de Bazã, que foi um dos últimos refaíns. Ele morava em Astarote e Edrei. Do reino dele faziam parte o monte Hermon, Salca e toda a região de Bazã, até a divisa com os Gesuritas e Maacatitas, e também metade de Gileade, até as terras de Seom, rei de Esbom. Moisés e o povo de Israel os derrotaram. Moisés, servo do Senhor, deu as terras desses reis às tribos de Ruben, de Gade e de Manassés, do leste. Os reis vencidos por Josué. Josué e o povo de Israel derrotaram todos os reis das terras que ficam a oeste do rio Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, na direção de Seir. Josué dividiu essas terras entre as tribos, para serem delas para sempre. Faziam parte dessas terras a região montanhosa, a planície, o vale do Jordão, a subida das montanhas, o deserto e a região sul. Nessa terra moravam os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Foram derrotados os reis das seguintes cidades: Jericó, Ai, perto de Betel, Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laques, Eglon, Gezer, Debir, Geder, Orma, Arade, Libna, Adulã, Maquedá, Betel, Tapua, Éfer, Afeca, Lassaron, Madom, Azor, Sinrom-Meron, Akzaf, Taanaque, Megido, Quedes, Joquenião, na região do Carmelo, Dor, no litoral, Goim, na Galileia, e Tirsa. Ao todo, 31 reis. Josué capítulo 13. As terras ainda não conquistadas. Quando Josué já estava bem velho, o Senhor disse: Você já está muito velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Falta conquistar a região dos filisteus e dos Gesuritas. Essa terra que vai desde o riacho de Sior, na divisa do Egito, até a divisa de Ecrom, no norte, pertencia aos cananeus. Os governadores dos filisteus viviam nas cidades de Gaza, Asdod, Asquelon, Gate e Ecrom. Falta conquistar a terra de Avim, no sul, toda a terra dos cananeus e Meara, que pertencia aos sidônios, até a Feca, na divisa com os amorreus. Também falta a terra dos gebalitas, e na direção do leste, todo o Líbano, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até a subida de Amate. Finalmente faltam todos os sidônios, que vivem na região montanhosa, entre os montes Líbanos e Misrefote-Maim. Eu expulsarei essa gente conforme o povo de Israel for avançando. Divida desde já a terra, para que o povo de Israel fique dono dela, como mandei antes. Portanto, reparta essa terra entre as outras 9 tribos e a metade oeste da tribo de Manassés. Essa terra será dessas tribos. As terras das tribos a leste do Jordão. As tribos de Ruben e de Gade e a outra metade da tribo de Manassés haviam recebido as suas terras que ficam a leste do rio Jordão. Era isso que Moisés, servo do Senhor, lhes tinha dado. As suas terras iam desde Aroer, na beira do vale do Arnon, e desde a cidade que ficava no meio daquele vale até Dibom, incluindo todo o planalto de Medeba. Faziam parte das suas terras todas as cidades governadas por Seom, o rei dos amorreus, que reinava em Esbom, e iam até a divisa com os amonitas. As suas terras incluíam ainda Gileade e a região onde os Gesuritas e os Maacatitas moravam, e também todo o monte Hermon e toda a região de Baçã até Salca. Incluíam finalmente o reino de Og. Og, que foi o último dos refaíns, reinava em Astarote e em Edrei. Moisés tinha derrotado e expulsado esse povo. Mas os Gesuritas e os Maacatitas não foram expulsos. Eles ainda vivem no meio do povo de Israel. Porém, Moisés não tinha dado terras à tribo de Levi. As propriedades dos levitas eram os alimentos trazidos a Deus, o Senhor, como oferta, conforme ele havia ordenado a Moisés. As terras da tribo de Ruben. Moisés tinha dado uma parte da terra às famílias da tribo de Ruben, para ser propriedade delas. Essas terras iam desde Aroer, na beira do vale do Arnon, e desde a cidade que ficava no meio do vale até Medeba, e todo o planalto ao seu redor. Incluíam Esbom e todas as cidades do planalto, isto é, Dibom, Bamote-Baal, Bet-Baal-Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibma e Zerete-Saar, no monte do vale. Também Bet-Peor, a subida do monte Pisga, Bet-Jesimote, todas as outras cidades do planalto e todas as cidades de Seom, o rei dos amorreus, que reinou em Esbom. Moisés havia derrotado o reino de Seom e os príncipes de Midian, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba. Todos esses viviam nessa terra e reinavam dominados por Seom. Entre os que foram mortos pelo povo de Israel estava Balaão, o adivinho, filho de Beor. A oeste, a divisa da tribo de Ruben era o rio Jordão. Estas foram as cidades e povoados dados às famílias da tribo de Ruben, para serem propriedade delas. As terras da tribo de Gade.
Moisés também tinha dado uma parte da terra às famílias da tribo de Gade, para ser propriedade delas. As suas terras incluíam Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos Amonitas até Aroer, que fica a leste de Rabá. Iam de Esbom até Ramamispa e Betonim, e de Maanaim até a divisa de Lodebar. No Vale do Jordão, incluíam as cidades de Bet-Arã, Bet-Nimra, Sucote e Zafon, e também o resto do reino de Seom, rei de Esbom. A oeste, o limite das terras de Gade era o rio Jordão, até o lago da Galileia, no norte. Estas foram as cidades e povoados dados às famílias da tribo de Gade, para serem propriedade delas. As terras da tribo de Manassés do leste. Moisés tinha dado uma parte da terra às famílias de uma das metades da tribo de Manassés, para ser propriedade delas. As suas terras começavam na cidade de Maanaim e incluíam toda a região de Bazã, que pertencia ao rei Og, e também todas as 60 cidades que eram de Jair, em Bazã. Incluíam a metade da região de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Essas terras foram dadas às famílias de metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés. Assim Moisés, nas planícies de Moabe, tinha dividido a terra que ficava a leste da cidade de Jericó e do rio Jordão, mas ele não deu nenhuma parte da terra à tribo de Levi para ser propriedade dela. Moisés disse aos membros dessa tribo que o Senhor, o Deus de Israel, era a propriedade deles. Jeremias, capítulo 6. O inimigo cerca Jerusalém. Povo da tribo de Benjamim, saia de Jerusalém e fuja para um lugar seguro. Toquem corneta em Tecoa e ponham um aviso em Bet-Aquerem, pois desgraça e grande destruição vão chegar do norte. Jerusalém, bela e encantadora cidade, o seu fim está perto. Os reis vão acampar aí com os seus exércitos. Eles vão armar barracas ao seu redor, cada um no lugar que escolher. Eles vão dizer, preparem-se para atacar a cidade. Aprontem-se, vamos atacar ao meio-dia. Mas depois dirão, é muito tarde, o dia já está quase no fim e as sombras estão ficando compridas. Aprontem-se, vamos atacar esta noite. Vamos destruir as fortalezas de Jerusalém. O Senhor Todo-Poderoso deu esta ordem aos reis. Cortem árvores e façam rampas, preparando-se para atacar Jerusalém. E disse, vou castigar esta cidade, porque ela está cheia de violência. Como de um poço sai água, de Jerusalém sai o pecado. Na cidade falam de violência e destruição. Só vejo doenças e ferimentos. Povo de Jerusalém, que essas coisas sirvam de aviso para vocês. Senão, eu os abandonarei. Farei com que a cidade vire um deserto, um lugar onde não mora ninguém. O castigo por causa do pecado. O Senhor Todo-Poderoso me disse, na terra de Israel não sobrará ninguém. Ela ficará limpa como uma parreira que foi colhida 2 vezes. Como um lavrador colhe as suas uvas, assim você deve salvar todos os que puder. Eu respondi, com quem devo falar? E, mesmo que eu fale, quem vai me ouvir? Eles taparam os ouvidos, pois não querem prestar atenção. Eles não querem ouvir a tua mensagem e zombam do que dizes. Ó Senhor Deus, o teu furor me dominou. Estou cansado de guardar a tua ira dentro de mim. Então Deus me disse, faça cair a minha ira sobre as crianças nas ruas e sobre os moços nas suas reuniões. Maridos e esposas serão levados como prisioneiros e também os velhinhos. As casas deles ficarão para outros e também as suas terras e as suas esposas. Vou castigar o povo desta terra. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Todos, ricos e pobres, procuram ganhar dinheiro desonestamente. Até os profetas e os sacerdotes enganam as pessoas. Eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fossem uma coisa sem importância e dizem, vai tudo bem, quando na verdade tudo vai mal. Será que ficaram envergonhados por terem feito essas coisas que eu detesto? Não. Não ficaram envergonhados de jeito nenhum. Eles nem sabem o que é sentir vergonha, e por isso vão cair como outros têm caído. Quando eu os castigar, eles vão ficar arrasados. Eu, o Senhor, falei. Israel rejeita o caminho de Deus. O Senhor Deus disse ao seu povo, fiquem nas encruzilhadas e vejam quais são as melhores estradas. Procurem saber qual é o melhor caminho. Andem nesse caminho e vocês terão paz. Mas eles responderam, nós não vamos andar nesse caminho. Deus colocou vigias para prestarem atenção no aviso das cornetas, mas os vigias disseram, nós não vamos prestar atenção. Então Deus disse, ouçam, ó nações da terra, e vejam o que vai acontecer com o meu povo. Escute, ó terra, vou trazer desgraça para esse povo, desgraça que eles merecem, porque não obedeceram às minhas palavras e desprezaram os meus ensinos. Que me importa o incenso que me trazem de Sabá, ou as plantas cheirosas que vêm de longe? Não aceitarei as ofertas deles, nem ficarei contente com os seus sacrifícios. Assim eu, o Senhor, vou fazer com que esse povo tropece e caia. Pais e filhos morrerão, e amigos e vizinhos também. Os inimigos vindos do norte. O Senhor Deus diz, um povo vem vindo de longe, de uma terra do norte. Uma forte nação está se preparando para a guerra. Estão armados com arcos e flechas e espadas. São cruéis, não têm piedade. Eles vêm montados em cavalos, fazendo barulho do mar quando está bravo. E estão prontos para atacar a cidade de Jerusalém. Ouvimos a notícia, diz o povo de Jerusalém, e as nossas mãos ficaram moles. A aflição tomou conta de nós, como as dores de uma mulher no parto. Não vamos nos arriscar a ir ao campo, nem a andar pelas estradas, pois o inimigo está armado e há terror por toda parte.
Deus diz ao seu povo: como sinal de tristeza, vistam roupa feita de pano grosseiro e rolem nas cinzas. Chorem como se chora a morte de um filho único. Derramem lágrimas amargas, pois o destruidor atacará de repente. Jeremias, ponha o meu povo à prova, como se prova o metal. Examine bem e procure descobrir como estão agindo. Todos eles são mais do que rebeldes e andam espalhando calúnias. São todos perversos, duros como bronze ou ferro. E assim como nem mesmo um forno bem quente consegue derreter a prata a fim de separá-la das impurezas, também não adianta tentar purificar o meu povo, pois os maus não são separados dos bons. Os maus serão chamados de prata impura, porque eu, o Senhor, os rejeitei. O Evangelho de Mateus, capítulo 20. Os trabalhadores da plantação de uvas. Jesus disse: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas, que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, 1 moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas, saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que é que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam 1 moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Porém, eles também receberam 1 moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por 1 moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Jesus anuncia outra vez a sua morte e a sua ressurreição. Quando Jesus estava subindo para Jerusalém, chamou os discípulos para um lado e falou com eles em particular, enquanto caminhavam. Ele disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, bater nele e crucificá-lo. Mas no 3º dia ele será ressuscitado. O pedido de uma mãe. Então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com os seus filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu a ele um favor. O que é que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu: prometa que, quando o Senhor se tornar rei, estes meus 2 filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Jesus disse aos 2 filhos dela: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber, mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi o meu Pai quem preparou esses lugares, e ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os 2 irmãos. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Jesus cura 2 cegos. Quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. 2 cegos, sentados na beira do caminho, ouviram alguém dizer que ele estava passando e começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós! A multidão os repreendeu e mandou que calassem a boca, mas eles gritaram ainda mais: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós! Então Jesus parou, chamou os cegos e perguntou: O que é que vocês querem que eu faça? Senhor, queremos poder enxergar, responderam eles. Jesus teve pena dos cegos e tocou nos olhos deles. No mesmo instante, eles puderam ver e então seguiram Jesus. Salmo 145, hino de louvor. Canção de louvor de Davi.
Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte as coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Eles falarão da tua glória e da tua majestade, e eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes. Falarão dos teus atos poderosos, e eu anunciarei a tua grandeza. Falarão da tua imensa bondade, e cantarão com alegria a respeito da tua fidelidade. O Senhor Deus é bom e cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. O Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Ó Senhor Deus, todas as tuas criaturas te louvarão e te darão graças os que são fiéis a ti. Todos falarão da glória do teu reino e contarão a respeito do teu poder, para que todos os povos conheçam os teus atos poderosos e a grandeza e a glória do teu reino. O teu reino é eterno e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ajuda os que estão em dificuldade e levanta os que caem. Todos os seres vivos olham para ele com esperança e ele dá alimento a todos no tempo certo. Quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso. Ele satisfaz a todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus atos e fiel em tudo o que faz. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. A todos os que o temem, dá o que é necessário. Ele ouve os seus gritos e os salva da morte. O Senhor protege os que o amam, mas destruirá todos os maus. Eu sempre louvarei o Senhor. Que todos os seres vivos louvem o Santo Deus para sempre.